Saudações, eu sou o professor Charles Camilo e nessa videoaula de Geografia do Brasil nós vamos falar sobre os domínios morfoclimáticos do Brasil. Para que nós possamos compreender o que são domínios morfoclimáticos, nós temos que entender que os domínios morfoclimáticos, nada mais nada menos, eles representam a combinação de um conjunto de elementos da natureza. O que seria esta combinação, professor Charles? Esta combinação seria a somatória do relevo, do clima com a vegetação. Então, geralmente, a combinação de relevo, clima e vegetação, elas iriam, de certa maneira, fornecer uma integração ou uma inter-relação entre eles. E dentro dessa inter-relação, geralmente, esses domínios morfoclimáticos, eles vão se interagirem formando uma unidade paisagística. Então, ou seja, dentro dos biomas existem paisagens. Essas paisagens, elas possuem características comuns, que são influenciadas pela atuação do relevo, do clima e da vegetação. E essa unidade paisagística é o que nós chamamos de domínios morfoclimáticos. Ou seja, e daí, no entanto, o responsável por classificar, fazer a classificação dos domínios morfoclimáticos foi o professor Aziz Nassib Absaber. Então, ao todo, ele dividiu o Brasil em 6 grandes domínios morfoclimáticos que nós iremos estudar a seguir. Então, conforme nós podemos observar no mapa aqui ao lado, em laranja nós temos o domínio amazônico, seguido em verde pelo domínio dos cerrados, seguido aqui em lilás pelo domínio dos mares de morro. Aqui acima tem um rosa em um tom um pouco salmão, nós temos ali as caatingas. Abaixo nós temos as araucárias em um tom alaranjado escuro. E as pradarias aqui no sul e as chamadas áreas de transição. A área de transição seria uma área que está entre os dois biomas. Então, por exemplo, aqui acima, no domínio amazônico, eu tenho o domínio amazônico ao norte e ao centro do Brasil, aqui em verde, eu tenho os cerrados. Então, essa área em amarelo, que está entre o domínio amazônico no norte e o domínio dos cerrados ao sul, seria uma espécie de área de transição. Ok? Então, agora no próximo slide, nós vamos entender melhor as características destes 6 principais domínios morfoclimáticos. Ok? Domínio amazônico. O domínio amazônico ele está situado na região norte do Brasil e ele é formado, em sua maior parte, por terras baixas. E a característica determinante do domínio amazônico é que predomina o processo de sedimentação, com clima e floresta equatorial. Sobre o cerrado. O cerrado ele está localizado na porção central do território brasileiro e geralmente há um predomínio de chapadões, que são aquelas montanhas que formam verdadeiros paredões. E basicamente a vegetação ela é predominante do cerrado, conforme nós estudamos na aula anterior. Árvores retorcidas. Ok? Agora vamos continuar a nossa explicação, lembrando que eu procurei explicar de forma resumida. Então aqui eu fiz uma síntese sobre as principais características. Se você quer uma profundidade maior, eu sugiro vocês lerem livros, principalmente a bibliografia de Aziz Absaber, que ele ali tem
informações complexas sobre, né, com uma profundidade maior sobre a questão dos domínios morfoclimáticos. Isso aqui, essa minha aula, eu procurei enfatizar mais as características principais. O que você precisa saber? O que os vestibulares exigem sobre domínios morfoclimáticos? O que ali o Enem exige em relação aos domínios morfoclimáticos? Então, ali a ênfase dessa videoaula é sobre esses aspectos, ok? Continuando, nesse slide vamos falar sobre o domínio dos mares de morro, o domínio da Caatinga e o domínio da Araucária. Sobre o domínio dos mares de morros, ele situa-se na zona costeira atlântica brasileira, onde predomina o relevo de mares de morros e alguns chapadões florestados, como também a quase extinta Mata Atlântica. Então a região conhecida como Serra do Mar, ela acaba ali, de certa forma, sendo um exemplo do domínio de mares de morros. E um dos problemas do domínio dos mares de morros é a constante erosão. Então, à medida em que geralmente a vegetação é retirada desses pontos, acaba ali, de certa forma, ocasionando a sua possível erosão. Sobre o domínio da Caatinga, esse domínio localiza-se na região do Nordeste brasileiro, no conhecido polígono das secas, caracterizado por depressões interplanáuticas e semiáridas. Já o domínio da Araucária, ele encontra-se no sul do país, com predomínio de planaltos e a formação de araucárias. Lembrando que a Araucária, ela é a única espécie de pinheiro de origem brasileira. Tanto que a Araucária, popularmente, ela é também conhecida como pinheiro do Paraná. Agora, para concluir a nossa aula, nós falaremos sobre o domínio das pradarias. Pessoal, não vai confundir com padaria, hein? É pradaria. Então, geralmente, essa região, ela é também conhecida como domínio das coxilhas, em virtude, né, do seu relevo apresentado com suaves ondulações. Então, ela situa-se no extremo sul do Brasil, propriamente no estado do Rio Grande do Sul, com predominância da formação dos pampas e das pradarias. Então, quando nós estudamos ali, né, sobre o domínio, sobre os biomas, né, principalmente ali o bioma dos pampas, nós verificamos ali, né, que aquela vegetação típica dos campos é a mesma vegetação das pradarias, ok? E geralmente, né, entre os domínios existem as áreas de transição, ou aqui faixas de transições, como eu escrevi, que vocês, né, eu até expliquei para vocês nos slides anteriores. Então, as principais áreas de transição entre, né, os 6 domínios morfoclimáticos. Nós temos ali o Pantanal, próximo ali, né, na região ali do Cerrado com a Amazônia. Nós temos o Agreste ali no Nordeste e a Mata dos Cocais, ok? Então essas são as faixas de transição. Pessoal, procurei ser o mais simples possível, procurei explicar de maneira da maneira mais compreensível possível, porque esse tema é um pouquinho complexo, tendo que eu procurei enfatizar as informações principais, ok? Por hoje, eu encerro esta aula sobre domínios morfoclimáticos do Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.